bom dia, paz de Jesus. Nessa manhã eu quero trazer com vocês uma reflexão sobre uma leitura, ainda lá no Antigo Testamento, de José do Egito. Para quem não conhece, José ele era um jovem que foi vendido por seus irmãos, injustamente. Foi dado como morto para seu pai, seus irmãos contaram essa história que ele havia falecido, e ele foi vendido como escravos. Chegando lá no Egito, ele passou por diversas situações, prisões, acusações injustas. E um rapaz temente ao Senhor, um rapaz honrado e justo, diante de situações assim, ainda passar por tamanha provação de ser vendido. Quantas e quantas vezes na nossa vida a gente passa por coisas e pensa assim, nossa, eu não merecia estar passando por isso. Eu faço tudo corretamente. Por que isso está acontecendo comigo agora? E isso é um questionamento que eu faço às vezes a mim também, porque a gente é humano. E quantas vezes a gente se coloca numa postura de querer compreender de fato aquilo que está acontecendo. E José, ele ainda assim, ele continuava sendo honrado. Ele não mudou quem ele era pelos fatos que tinham acontecido. E aí, quando a palavra do Senhor fala que, lá em Eclesiastes 3, que para tudo há um tempo debaixo do céu, assim também foi na vida de José. Houve um tempo diante de tudo isso, da prisão, isso fez com que ele se aproximasse, daqueles que eram governantes, e houve uma oportunidade onde José teve de revelar os sonhos, porque ele era um homem ungido do Senhor, e o Senhor falava com ele ainda na dor, na prisão, nas acusações. O Senhor continuou falando com ele, continuou conduzindo ele. Às vezes a gente acha que na hora que a gente está passando a prova, o Senhor não fala com a gente. O Senhor fala, mas às vezes a gente não escuta o que a gente quer ouvir. Então a gente acha que ele não está falando, porque a fala não é que a gente quer ouvir, E ainda assim o Senhor falava com José. E ele pôde revelar o sonho. E aí ele subiu de cargo. Ele saiu de uma condição de prisioneiro, de uma condição de condenado, para uma condição de um homem justificado por Deus. Se não fosse todo aquele processo de prisão, José jamais chegaria naquele lugar, no trono no Egito, Um grande governador. Ele jamais chegaria porque ele nunca, uma vida simples, onde ele vivia, ele jamais poderia estar ali. E sabe o que acontece? Depois, diante de tudo que aconteceu, houve uma fome, O sonho de José revelava isso. E todo o povo padeceu, inclusive a sua família. E lá na frente, quando ele estava governando, ele era um grande governador, virou um grande governador, a sua própria família, ele pôde ajudar no tempo da adversidade. Aqueles que outrora o ofenderam, aqueles que outrora o venderam, eles depois foram ajudados por José, porque a gente não paga o mal com o mal, A gente que é pessoa de Deus, a gente tem que pagar o mal com o bem. É como o Senhor Jesus nos ensina a dar a outra face. Ele poderia ter virado as costas. Ele poderia ter dito não. Mas ainda assim, ele estendeu a mão e ajudou. E se não fosse todo esse processo que José passou, na hora que a sua família precisava de ajuda, não teria ninguém para ajudar. Porque a sua família só pôde ser acolhida porque José estava numa posição aonde pôde ajudar os seus familiares. E por causa do sonho dele, todo o Egito foi abençoado quando ele pôde guardar provisão por 7 anos de alimento. Então, às vezes, hoje você não entende aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, mas às vezes é um caminho necessário para que você consiga lá na frente alcançar aquilo que Deus quer. José se tornou um grande homem, mas se não fosse a prova, ele não teria sido. Então, a gente precisa, no tempo da adversidade, no tempo da dor, descansar em Deus. No tempo onde a gente é injustiçado, no tempo onde a gente é maltratado ou até mesmo vendido. Quantas vezes a gente se sente abandonado, não é assim? Mas que nos tempos adversos nós possamos descansar em Deus o nosso coração. Porque talvez, ainda que hoje você não entenda, lá na frente você vai entender os motivos pelo qual o Senhor hoje te permite as dores, as humilhações, as acusações, porque não é o Senhor que faz isso. Que fique claro que o Senhor não faz o mal para nós, O Senhor, ele não age trazendo mal à nossa vida, mas o Senhor permite, Existe a parte da permissão de Deus.
E o Senhor só permite se aquilo for para que o nome dele seja exaltado. Deus não permite que nada aconteça na nossa vida para nossa própria ruína, para nossa própria humilhação, para nossa degradação. Não. O Senhor só vai permitir se aquilo for algo que for para exaltar o nome dele lá na frente. Então, se você que teme a Deus, você que caminha com ele, você que busca intimidade e você hoje está passando um tempo difícil, saiba que o Senhor vai fazer da tua dor, da tua aflição, um motivo de glória para o nome dele. E todos ao teu redor saberão quão grande é o Senhor Deus da sua vida, assim como foi na vida de José, assim como eu tenho testemunhos na minha vida de pessoas que me conhecem, sabem bem das honras de Deus, sabem das lutas, sabem das glórias, porque na nossa vida é assim, e eu creio que assim também vai ser na sua vida. Então hoje descansa teu coração, repousa em Deus, e que o Senhor te dê força para passar o tempo de adverso, para que em breve você possa contemplar o cântico de vitorioso. Grande beijo, amados, fiquem com Jesus e um bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.